Hoje é dia de você conhecer a nossa nova obra, Casa Hortelã, aqui na cidade de São Pedro, condomínio Serra Verde. Tem muita coisa bacana pra gente ver por aqui, tijolo ecológico, piso em concreto polido, a gente está começando a obra agora, vou explicar todas as características desse projeto. Então já se inscreve no canal e bora conhecer a Casa Hortelã. Começando a explicar para vocês então dois pontos importantes. Primeiro, o tamanho desse terreno, o tamanho da casa, e depois eu vou explicar para vocês o que a gente já fez até esse momento, tá? Então a gente está falando aqui de um terreno de 1.050 metros quadrados, certo? E nós temos uma casa de cerca de 294 metros quadrados entre a parte interna e parte externa, sem contar a área que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco em relação à piscina, ok? Então, o que a gente já executou aqui na Casa Hortelã até nesse momento? Terraplanagem inicial, então como vocês podem ver, a gente tem um platô, né, onde foi feita essa parte da casa aqui, então entrou com terraplanagem, é um terreno, tá? Que ele começa lá no começo da casa, até o final, a gente tem cerca de 5,5 metros de altura, então a gente tem um terreno em aclive, certo? Então a gente já fez a parte de terraplanagem e entrou depois com a parte de fundação. Fundação, como que a gente trabalhou aqui? As pessoas sempre pensam que a partir do momento que a gente tem uma casa em piso em concreto polido, que é o caso por aqui, a gente sempre faz radier. Não, a gente não trabalhou com radier por aqui. Aqui a gente fez um estudo de solo, sempre muito importante dizer isso, tá pessoal? Toda vez que a gente vai entender qual que é o tipo de fundação ideal para a sua construção, a gente tem que fazer um estudo de solo, e esse estudo de solo vai trazer as informações necessárias para que de fato seja definida a sua fundação, ok? Então com isso, a gente fez esse estudo de solo e aqui a gente trabalhou com estaca escavada comum. Então a gente teve aqui estacas, né? Perfuração, então estaca a gente vai marcar os pontos, fazer as perfurações de estacas para que a gente possa chegar então com essa estaca até o perfil, né, o solo resistente para segurar essa casa. Então a gente teve estacas aqui de profundidade de 6, 8 e 10 metros, ok? Então depois que a gente fez toda a parte de perfuração de estacas, a gente entrou com a parte de vigas baldrame, só que essa casa ela já tem uma característica que é o quê? A gente trabalhou, o projeto foi trabalhado, aqui o projeto, importante dizer, é da Natália Cravo, a arquiteta Natália Cravo. O projeto foi pensado aqui para aproveitar uma parte do terreno direto no solo e uma outra parte do terreno a gente tem o quê? Essa casa elevada do solo, ok? Então depois a gente entrou com toda a parte de fundação em vigas baldrame, e aí sim, a gente entrou com toda a preparação para fazer isso que é praticamente a fase que a gente está agora, que é a parte do nosso piso em concreto polido. Então a gente fez a concretagem nessa semana que passou agora, quarta-feira a gente fez essa concretagem, fez toda a questão de polimento e agora a gente está começando a parte de formas, né, das laterais aqui, tirando todas as formas de madeira que a gente utilizou nessa parte de concretagem. Então isso é o que a gente fez até agora aqui na nossa Casa Hortelã. Agora, começar a explicar para vocês os ambientes dessa casa. Vamos lá. Então aqui nessa lateral nós temos o que? Basicamente o local onde a gente vai ter a nossa garagem, o espaço do carro, ok? E aí aqui a gente tem a entrada da casa. Como que vai funcionar tudo isso? Entrando por aqui, a gente já tem a nossa sala de jantar, ok? Então nossa sala de jantar aqui e à minha direita nós temos a cozinha. Indo para a esquerda, eu tenho o que aqui? Eu vou ter 2 quartos, certo? Então eu tenho 2 dormitórios, então aqui eu estou em um dormitório, aqui eu estou em um dormitório, e eu tenho um banheiro que ele vai servir para esses 2 dormitórios, ok? Então o banheiro ele está exatamente aqui, depois mais um dormitório aqui. Ok, então nós temos 2 dormitórios e eu tenho toda essa parte aqui integrada, certo? Então como eu disse, eu vou ter aqui sala de jantar, cozinha à frente e nessa região que eu tenho aqui, eu vou ter a minha sala de estar. Maravilha. Por fim, e muito importante, lógico, a gente chega à nossa suíte principal, suíte do casal. Então aqui eu tenho um quarto e eu tenho um belo banheiro, ficou muito bom esse tamanho desse banheiro aqui, nessa parte que eu estou aqui. Então maravilha, apresentado praticamente inteira a nossa parte interna. Importante dizer, mais um ambiente que na hora que eu estava explicando eu acabei deixando passar, que é aqui o ponto da nossa lavanderia. Uma lavanderia também com um espaço muito bom aqui próximo à cozinha. Ótimo então. Jonathan, o que a gente tem na parte externa dessa casa? Na parte externa, então, não sei se vai dar, vocês vão conseguir ver daí, mas eu tenho um nível diferente da parte interna da minha casa para a parte externa. Então aqui nesse projeto eu tenho cerca de 6 centímetros de diferença, certo? Para eu realmente ter essa divisão e também para, né, a gente sempre que eu tenho um ambiente interno, né, e uma separação para o ambiente externo, eu preciso de um degrau. Por quê? Se eu deixar tudo nivelado, essa chuva que vai entrar por baixo da porta aqui, ela vai trazer um problema para você. Então aqui eu tenho uma outra porta, certo? Eu tenho mais 2 portas aqui, só explicando rapidinho os acessos para a parte externa. Então aqui da parte externa eu tenho uma porta e aqui vindo para o fundo, certo? Eu tenho como se fosse uma pequena varanda, um pequeno espaço que também vai servir próximo aqui do casal. Eu tenho mais uma parte externa, então eu tenho mais um degrauzinho aqui e depois aqui para fora a gente tem a parte de jardim. Parte externa então, como eu disse, aqui eu tenho como se fosse uma varanda e eu começo a ir, né, aqui nessa direção, nesse corredorzinho,
À minha esquerda eu vou ter a piscina, então todo esse espaço que vocês estão vendo aqui, que hoje já está com os tijolos ecológicos, né? Todo esse espaço que eu vou ter aqui é o meu local onde eu vou ter a piscina. Então essa piscina, que é importante dizer também, essa piscina ela vai ficar aflorada, né? Como a gente tem um terreno em desnível, né? Como eu disse, então ele é um terreno em aclive, essa piscina ela vai ter o quê? Aqui na parte mais baixa dela, eu vou ter uma altura, certo? Sei lá, 1,50 m, talvez até mais, praticamente toda a parte externa dessa piscina vai estar mais alta, e conforme ela vai indo, ela vai como se fosse entrando, né? Enterrando dentro desse ambiente. Maravilha, então com isso eu deixo tudo isso, né? Nivelado aqui com essa piscina, eu vou ter um deck e tudo mais fazendo o contorno dessa piscina. Ótimo, voltando aqui para a nossa parte externa, principal da casa, que para mim ficou maravilhoso também, essa parte que eu vou subir aqui, onde nós temos a nossa área gourmet, tá bom? Então na nossa área gourmet aqui, eu tenho um baita espaço, onde, né, eu vou ter uma ilha aqui também, né, uma mesa para receber as pessoas e tudo mais, bancada, enfim, tá bem bacana. E da parte de lá, aí sim, eu vou ter tanto, né, pia da minha cozinha, pontos de água, pontos de esgoto, tudo já passado, elétrica, gás e tudo mais. E mais ao canto aqui, eu vou ter um forno de pizza e lógico que eu preciso de um lavatório, de um lavabo para atender essa parte externa. Então aqui, né, nessa parte aqui, eu vou ter uma parede aqui, eu tenho a parte desse lavatório que vai atender essa parte externa. Então, em linhas gerais, né, apresentando para vocês a nossa casa hortelã em relação a ambientes, então lembrando, né, parte interna cerca de 197 metros quadrados, parte externa 97 metros quadrados, então a gente já está falando de uma casa que todo esse piso que vocês estão vendo nessa área que a gente está andando por aqui, a gente tem cerca de 284 metros quadrados, mais a parte da piscina, deck e tudo mais, que a gente tem mais 67 metros quadrados, 68 metros quadrados, ok? Importante também a gente entrar no detalhe que essa casa, mais uma vez, a gente está trabalhando com tijolo ecológico, mas dessa vez a gente está trabalhando com ele sozinho. O que eu quero dizer com isso? A maioria das obras que vocês já acompanharam da gente aqui, a gente sempre trabalhou com estrutura metálica e tijolo ecológico. Nessa casa, nós não temos estrutura metálica e o tijolo ecológico, sim, ele vai trabalhar com a estrutura dessa casa. Um fato que às vezes as pessoas não levam muito em consideração é que, independente se você vai fazer uma casa em estrutura metálica, em tijolo ecológico ou até mesmo em sistema convencional, a gente sempre precisa ter um projeto estrutural para isso. Então nós temos aqui um projeto estrutural para que a gente possa, né, fazer essa casa com uma estrutura que realmente suporte tudo que essa casa vai precisar. Então no caso aqui nós temos uma casa que em alguns pontos a gente tem uma altura de 4 metros ou mais, né, e a gente vai ter, né, um telhado aparente em telhas termoacústicas. Então nós vamos ter um telhado que vai trabalhar, sim, inclinado. E essa alvenaria também vai trabalhar inclinada lá. Então tem bastante coisa que a gente vai mostrar durante essa obra aqui para vocês, diferentes do que normalmente vocês veem em relação à parte estrutural. Porque dessa vez, esse cara aqui, ele não está trabalhando apenas como vedação, mas sim como estrutura dessa casa. Esse foi então o nosso primeiro vídeo da Casa Hortelã e sim, muita coisa vai acontecer por aqui. Eu espero que você me acompanhe em todos os vídeos dessa obra. Já se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários a dúvida que você tem sobre esse projeto e a gente se vê no próximo vídeo.